esporte com o mundo dos negócios. Hoje eu tenho o prazer de receber Daniel Alonso, que é executivo de negócios da La Liga no Brasil, a poderosa liga de futebol da Espanha. E antes de começar o nosso papo, vamos conhecer um pouquinho do trabalho do Daniel Alonso e da La Liga na Espanha, no Brasil e no mundo. A liga onde grandes estrelas do futebol mundial marcaram e marcam presença. La Liga, campeonato espanhol em destaque no CNN Esportes S.A. Daniel Alonso, executivo da Liga Espanhola no Brasil, é o convidado de hoje. Ele vai falar tudo sobre a nova temporada do Campeonato Espanhol, o que podemos aprender com o modelo, os problemas relacionados ao racismo, a importância de Vinícius Júnior. O CNN Esportes S.A. vai debater agora o futuro do futebol brasileiro e mundial. Daniel, prazer te receber aqui. Como é que a La Liga se prepara para a temporada 2023-2024? Boa noite. Boa noite, João Vitor. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Realmente esse ano a La Liga é bem carregada de novidades. É um ano importante para a gente, de muita mudança e que esperamos que vai realmente marcar uma diferença no mundo do esporte e no que era a La Liga, o que vai ser esse ano. Uma grande novidade é a parceria com a EA Sports, uma empresa mundialmente conhecida. Qualquer criança, qualquer jovem ou quem já foi jovem nos últimos 20 anos conhece a marca porque ela é especializada em videogames e no futebol. A La Liga espera se aproximar um pouco mais do público jovem com essa parceria? É exatamente isso que você falou. O intuito dessa parceria é ficar mais próximo das novas gerações. Dessas novas gerações que não assistem tanto futebol, o que é um desafio para as propriedades esportivas chegar nessas novas gerações, ser mais atrativo para elas. A EA enxergamos que é o parceiro certo, porque tem essa conexão com eles. Todo mundo, essa geração joga videogame, está ligada no videogame e tanto a EA como a gente achamos que é realmente o caminho para trazer para o futebol tradicional essas gerações. Daniel, você acredita que o futebol hoje, até pela mudança de tecnologia, a criançada está no mundo do TikTok com 10 segundos, com 15 segundos, o futebol vai ter que mudar para atrair essa garotada de 10, 12, 14 anos? Realmente é um desafio, mas acreditamos que o futebol tem ainda muito percurso pela frente, se adaptando, mas respeitando a essência do que é o esporte, né? Então, nessa temporada, aliás, queremos fazer isso, trazer um pouquinho desse híbrido do futebol tradicional, no produto audiovisual, com o videogame, que o pessoal está acostumado mais com os gráficos do videogame, com a visão, com o produto audiovisual do videogame, e esse ano incorporamos nas transmissões essa pegada mais de videogame. Então, o que você está dizendo é que na transmissão de TV, quem estiver assistindo a La Liga a partir desse ano vai se identificar visualmente um pouco mais com o que a gente está acostumado a visualmente perceber num videogame, da parte de placar, de tempo de jogo, de recorte de câmera. Vai ser mais ou menos como se a gente estivesse assistindo uma partida de videogame na transmissão de um campeonato. Essa é a ideia. Realmente já aconteceu a primeira rodada, já deu para ver alguns desses recursos, né? Mas vai ser nesse caminho, com tiros de câmera mais parecidos ao que é o videogame, o que você falou também na parte dos gráficos, do placar e demais, mais ligado a um visual mais moderno, mais pegada do EA, né? E com tiros de câmera, imagina, você vai chutar um pênalti, o jogador vai chutar o pênalti e você está enxergando por atrás como acontece no videogame quando você é quem está no comando. Então esse vai ir nessa linha. Eu me lembro, alguns anos atrás, o Vanderlei Luxemburgo, ele colocou um ponto eletrônico no ouvido do Ricardinho, que era seu jogador no Corinthians. Lá nos anos 80, Zé Roberto Reit, árbitro aqui no Brasil, fez um jogo com um gravador para registrar tudo que ele falava. O futebol, ele ainda é muito engessado para isso, mas a La Liga pretende, a partir de agora, aproximar um pouco mais o áudio também de quem está em casa, né?
Exatamente isso. Uma das novidades que a gente traz vamos colocar em alguns aquecimentos o microfone num dos jogadores, para entender um pouquinho o que está acontecendo lá dentro e quais são as conversas, sentir um pouquinho o torcedor se colocar na pele do atleta, né? E também em algumas paradas técnicas, alguma coisa que acontece no basquete, que colocar um microfone nessa reunião, nesse grupo, na Espanha chama arengas, nesse papo de grupo antes de sair ao campo do treinador. Na resenha, como se diz aqui no Brasil, sim, né? Mas é nessa prévia, nesse momento que até muitos jogadores acham que é um momento íntimo, que tem um pouquinho esse debate, né, de se o TV deve estar lá ou não. Mas que realmente entendemos que sim, é uma mudança para melhorar o produto, que já acontece em outros esportes. Então, temos que também faz parte de se acostumar, de ficar menos engessado o futebol. Né? E dentro disso, dentro desse costume, como é que os clubes estão recebendo isso? Como é que tem sido o diálogo da La Liga com os clubes para que eles entendam que essa modernidade ela entre no futebol e melhore o produto para quem está em casa e melhore a receita para quem produz o produto? Bom, nos últimos 10 anos a La Liga mudou muito, crescemos a todos os níveis e os clubes entenderam isso. E entenderam e viram que a receita cresceu muito. Em base a isso, melhorar o produto e audiovisual. Então, quando a gente traz novidades, eles enxergam que realmente vai ter impacto, que vai melhorar a sua receita. Como que a gente incentivou participar disso? A gente não vai obrigar, a gente vai incentivar a quem oferecer mais espaço para ter mais produto, para entender, para ter esses papos dos jogadores, mais entrevista com o treinador, em outros momentos do jogo, vão ser incentivados com mais dinheiro audiovisual. No reparto audiovisual, uma fatia vai ser para quem agregar mais. Então tem um benefício financeiro para quem topar se abrir, né? Exatamente. Quem topar se abrir, quem ajudar mais nessa melhora do produto audiovisual, vai ter uma fatia de dinheiro da receita audiovisual maior. Na primeira rodada do Campeonato Espanhol, da La Liga, eu percebi, inclusive, que já a captação do microfone da parada técnica, né? Quando o técnico se reúne ali com os jogadores para tomar uma água, aquilo ali que era completamente isolado, hoje já se capta. Como é que foi essa negociação? Como é que os técnicos também estão recebendo isso? Que, aliás, já é muito comum no vôlei, mas que não acontecia no futebol. Sim, é como no vôlei, é como no basquete, se naturalizou, ficou uma coisa normal. E isso é como entendemos que vai acontecer no futebol, que é os jogadores se acostumar com a presença do microfone, que não vai mudar nada, só o torcedor vai se sentir mais dentro do que é o produto, né? E não só nessas paradas técnicas, é também no vestiário. Antes de começar, nesse grupo que se reúne e faz com essa chamada de grupo, né, para entrar com força no campo, já tem microfone lá. Então isso, realmente, como torcedor, faz uma diferença. Eu tô achando curioso, o Alonso, porque eu tô no futebol há muitos anos e quando eu comecei no futebol, o futebol era muito mais aberto. De repente o futebol foi se fechando, você já não tem mais treino, você já não tem mais entrevista com os jogadores, você já não tem mais aquela porta de vestiário. Eu me lembro que no início da minha carreira, muitos clubes você entrava no vestiário. Claro que muito não vai ser mais como já foi um dia, mas o que a gente percebe nesse momento que a La Liga propõe, olhando para o futuro, é voltar um pouco para o que foi o futebol do passado. Aqui no Brasil, diríamos que é o futebol raiz, para que o torcedor sinta aquela energia, aquela emoção que acabou se perdendo com o distanciamento dos clubes, dos modelos organizacionais. Então, se volta um pouco para o passado para olhar para o futuro. É um pouco isso, realmente na Espanha também acontecia isso. Se você vai ver documentos dos 80, tinha inclusive o jogo acontecendo e o jornalista falando com o treinador, perguntando na hora, ao vivo, né? E isso foi se perdendo, os clubes foram se fechando. O que a gente quer é recuperar um pouco disso, mas padronizado, quer dizer, com as regras e também com incentivo para o clube, para trazer de novo para essa abertura, né?
Esse processo organizacional é muito importante, até porque também aconteceram coisas que não eram legais, né? Ninguém quer ver mais emaranhado de cabo de microfone no gramado. É claro que o técnico tem que ter a sua condição de trabalhar, os jogadores também, mas o futebol não precisa ser tão engessado como ficou nos últimos anos. Como quem vive no futebol, mas também consome o futebol e assiste, eu tenho um sentimento que em algum momento ficou um pouco chato, e que talvez a gente recupere a alegria, a magia para tocar o coração de quem está em casa, né? Esperamos que sim. Realmente, aí eu posso falar também como torcedor, realmente posso sentir um pouco isso, né? De que ficaram, à medida que cresceram os clubes, cresceu a repercussão também dos atletas, que viraram ícones e um pouco mais afastados, parece que aconteceu um pouco esse espaçamento, né? E recuperar um pouco esse espaço, normalizar esse acesso, o torcedor sentir um pouquinho mais isso, realmente entendemos que vai melhorar muito a sensação, a percepção, a experiência do torcedor, né? Acredito que também é um movimento de disputa de mercado. A La Liga é uma das principais ligas de futebol do mundo, talvez ali a La Liga e a Liga da Inglaterra são as duas grandes ligas, os dois grandes produtos de futebol do mundo. E hoje, se me permite, a gente vê a Liga da Inglaterra muito forte no mundo todo e acredito que com isso a La Liga está ali disputando um mercado também, tentando trazer novidades para disputar com a própria Liga Inglesa, que é muito forte, que hoje tem grandes nomes, grandes clubes e que atrai uma atenção muito grande. Sim, 100%. Quer dizer, as duas maiores propriedades de futebol, ligas no mundo, hoje é a Premier League e a gente. A gente está nessa disputa, dependendo É até engraçado, quando você vê o mapa global, a gente tem uma rede internacional que abarca o mundo inteiro, da que eu faço parte, né? Quando você vê quem é mais forte em cada mercado, tem um contexto histórico, de proximidade, na Ásia mais a Premier League, no norte da África e países árabes é mais La Liga, e a América Latina é mais da Liga, no Brasil estamos mais ou menos, e depende também muito das estrelas dos países, né? Se tem o melhor brasileiro tá na Inglaterra, o pessoal vai olhar para lá, naturalmente. Se vier para a Espanha, como acontecia antes, as maiores estrelas jogavam na Espanha, o campeonato espanhol vai crescer mais, né? Então estamos nisso. Mas esse é um processo muito cíclico também. Me lembro que até o final dos anos 80, início dos anos 90, a grande liga para o mundo era a Liga Italiana. Depois foi a Liga Espanhola, que se manteve por muito tempo. Hoje tem uma disputa pesada da Premier League com a Liga da Espanha. E agora está surgindo um novo produto, que é a Liga Árabe. Grandes jogadores indo para lá. Neymar, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e por aí vai. Vamos gastar o programa todo para contar todo mundo que eles já levaram para lá. Como é que vocês veem esse novo produto que chega no mercado e qual vai ser o impacto da Liga Árabe para o futebol mundial hoje? Bom, vemos com muito respeito, é uma aposta muito forte, é uma aposta governamental, uma aposta do governo da Arábia Saudita num plano de expansão internacional através do futebol, de contratar grandes estrelas, né? Vemos com prudência também, ver como vai evoluir, se isso vai ser só uns anos ou bem para ficar, que se o impacto no futebol global vai ser medido no tempo, né? Para já, vemos que estão contratando pesado, né? O nosso modelo é outro. O modelo das ligas europeias é uma liga tradicional e os grandes jogadores hoje, quando aspiram a jogar numa grande liga, entendemos que querem jogar na Europa, vão querer jogar na La Liga. Tem outros atrativos, não só a parte do dinheiro, que é muito importante hoje, mas que o Campeonato Espanhol oferece outra história, o peso da camisa é outro, do campeonato, de jogar em Europa. Então, bom, é um tema de eleição de jogador e de ver como vai evoluir esse produto. O Daniel, mas tem um negócio chamado dinheiro que é muito forte no mundo. E não falta dinheiro no mundo árabe, não só na Arábia Saudita, mas em vários outros países ali da região. E é muito difícil competir com os números que estamos vendo lá. Quando a gente vê que o Neymar vai ganhar 2 milhões de reais por dia ou mais, é difícil competir com isso. Como é que a La Liga pretende combater essa questão financeira, sabendo que o dinheiro no Oriente Médio é praticamente ilimitado?
Bom, é um pouco, te falava, é um pouco de história do futebol. O que a La Liga oferece é outra coisa. É a tradição de um dos maiores campeonatos do mundo, onde bem jogar os maiores jogadores do mundo, podem ir a outro campeonato europeu, mas é um produto diferente e quem bem jogar na La Liga vai ter outro atrativo, não o desses salários fora de mercado. Realmente são salários fora de mercado, do que é o mercado do futebol, do que o futebol gera, né? Então a gente tem uma aposta, ligando um pouquinho o que a gente falava antes, de gestão, de sustentabilidade. A gente vai continuar apostando nisso, porque é fundamental. E quem vier jogar vai vir por outros motivos. Também vai ganhar um dinheiro importante, mas não a esse nível. Vai vir pela tradição e pela história do que é um dos maiores campeonatos do mundo, né? Até para isso, a questão UEFA Champions League, ela acaba pesando um pouco também para o conjunto dos clubes, aí não só da La Liga, mas do futebol europeu, que é esse grande produto que se tornou a Champions para o mundo todo. Acaba sendo um complemento importante para as ligas locais também, o torneio continental. 100%. Quer dizer, quando você, de adolescente, sonha com ser atleta de futebol, sonha com jogar os maiores campeonatos, os campeonatos históricos, seja La Liga, Premier League, Série A, Champions League, UEFA Europa League hoje, porque é realmente a história do futebol. Então, como te falava, o atrativo para essa nova estrela vir para a La Liga vai nessa linha, de jogar nos maiores clubes com maior história da história do futebol, né? O Barcelona teve um problema recente muito forte com a questão dos limites financeiros que foram ultrapassados pelo clube. Vem de temporadas difíceis o Barcelona, acabou perdendo o Messi, não teve condições de repatriar o Neymar, que se sente em casa no futebol espanhol. E aí vem um choque de um futebol árabe com um caminhão de dinheiro e da Espanha tentando criar uma educação financeira. Como é que vocês vão conciliar esses dois mundos e como é que você vê a necessidade desse controle financeiro para os clubes, que foi duramente implementado com o Barcelona e com outros clubes na Espanha, no momento que o futebol abre a janela e entra dinheiro do mundo árabe? Bom, como te falava, para a gente é fundamental a sustentabilidade. A gente tem um controle financeiro muito rigoroso, que dá para ver agora até com um dos maiores times do mundo, que é o Barcelona. A gente não vai ser flexível nas regras, são as mesmas regras para o Barcelona que para o último time da tabela na Série B. Por quê? Porque são essas regras o que garantem a estabilidade e sustentabilidade do campeonato. A gente vai continuar apostando por isso e reforçando que o futebol precisa de fair play financeiro. A luta da gente é para implementar o modelo que a gente tem na Europa até. A gente vinha lutando contra os clubes que tinham um ingresso de dinheiro que não vinha do futebol, porque isso altera o equilíbrio do futebol realmente, e a concorrência, né, por atletas e demais. Então a gente vai continuar apostando nisso, porque entendemos que é o caminho realmente para o futebol. É um modelo que a gente vê muito no esporte americano. As ligas americanas, tirando o beisebol, as ligas americanas, de uma maneira geral, têm um controle financeiro e um equilíbrio financeiro muito grande. Quando se coloca na balança o que se ganha com esse equilíbrio e o que se perde quando deixa de ter uma estrela do tamanho do Messi, uma estrela do tamanho do Neymar, ganha mais ou perde mais? Bom, para te responder, vou trazer um exemplo do que era a La Liga há 10 anos. A Liga são 42 times, Série A, 20 Série A, 22 Série B. Metade desses clubes, antes da entrada do presidente Tebas e da implantação do controle financeiro, estavam em recuperação judicial. Essa era a realidade. Tinham estrelas, mas era gastar um dinheiro, gerar dívida, mas que era acumular dívida. Quer dizer, não era sustentável. Então, a gente apostou a gente cresceu na receita, mas vamos controlar também o gasto. Senão a gente vai voltar a acontecer exatamente o que vinha acontecendo. Senão nós vamos voltar e vai acontecer o que está acontecendo no futebol brasileiro hoje. Bom, eu brinco às vezes nessas conversas de comparação, né? Às vezes falo, não, só no Brasil que tem isso. Não. Se você vai ver o que era a realidade econômica do futebol da Espanha, era muito parecida. Então, a gente construiu um modelo
para reverter isso, para conseguir não ter esse nível de dívida e que o futebol seja sustentável e ir reduzindo pouco a pouco o gap entre o que mais ganha e o que menos ganha. É um processo, isso não acontece de hoje para amanhã. Mas a gente continua nesse caminho porque achamos que realmente é o caminho que o futebol deve caminhar. Né? Essa é uma discussão quentíssima aqui para o futebol brasileiro, até porque estamos prestes a ter uma liga, ou pelo menos temos a possibilidade de construir uma liga aqui. Você, como especialista, alguém que vê de dentro o que acontece na Liga da Espanha, deixaria esse conselho para que na implementação da Liga no Brasil, caso venha a ser implementada, já seja implementada com um processo muito robusto de fair play financeiro? 100%. Quer dizer, a gente participou, foi convidado a apresentar o nosso modelo também, que é uma das opções que os clubes aqui, se vir acontecer a nova Liga Brasileira, podem escolher, implementar. A gente apresentou e estamos à disposição, nos colocamos à disposição para eles usufruir do nosso modelo, a gente contar ou trazer, porque realmente acreditamos que é o caminho da sustentabilidade, porque a gente já trilhou esse caminho. Como te falei, a gente vinha de uma situação muito similar. Então, pode ser um modelo que funcione para reverter essa situação de acumulação de dívida e demais. Então, enxergamos que sim, é necessário controle financeiro, para quando você incrementa a receita, consiga manter essa sustentabilidade. Ô Diego, o futebol espanhol viveu um período de ouro. Os dois maiores jogadores da nossa geração jogaram ao mesmo tempo o campeonato espanhol por uma década. Messi pelo Barcelona, Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid, e um ano o Real Madrid estava melhor, outro o Barcelona estava melhor, mas sempre a Liga Espanhola era a grande atração. E nunca é fácil perder dois jogadores desse tamanho. Não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas a La Liga já se recuperou da saída desses dois gênios do futebol? Bom, ligado ao que te falava, a nossa aposta sempre foi que o campeonato e os clubes estão por cima dos jogadores. É difícil falar isso quando você tem o Messi e tem o Cristiano, né? Mas ao mesmo tempo, deu para ver, quando o Cristiano saiu, eu trabalhava para a La Liga em Portugal, fazer essa mesma lavoura em Portugal. Imagina o impacto do Cristiano sair. E a pergunta era o tempo inteiro essa: olha, como é que a La Liga vai segurar o negócio sem o Cristiano? A realidade é que as receitas audiovisuais cresceram. Cresceram não porque saiu, não é porque saiu o Cristiano e cresceu, não. Continuaram crescendo pelo trabalho que vinha sendo feito. O negócio foi maior do que a persona, né? Sim, porque a gente vinha se preparando para quando isso acontecer. Não porque fosse sair, porque eventualmente as pessoas se aposentam, né, do futebol. Então a gente vinha melhorando o produto, crescendo o bolo, melhorando as infraestruturas, apostando pela profissionalização dos clubes, porque isso é o que vinha a garantir o futuro do esporte, não depender só de uma estrela ou de outra. E a receita continuou aumentando de audiovisual. Isso é que o produto realmente era mais atrativo. O Messi acabou de sair ainda recentemente, mas, novamente, sai... É o Messi, né? Mas vai sair um jogador e vai chegar uma nova estrela. O Vinícius hoje é das maiores estrelas da La Liga, se não a maior estrela da La Liga. O Endrick está por chegar na La Liga, que é um projeto de jogador espetacular. O Vitor Roque, por falar nos brasileiros, né? O Rodrigo, muito jovens, mas que já são estrelas. No Barcelona, também, o Lamine Yamal, 16 anos, e já está entrando no primeiro time. Sempre vai vir mais estrelas. Essa é a aposta da gente, realmente, que o clube e o produto seja maior que depender só de um jogador. Daqui a pouquinho eu quero falar de Vinícius Júnior, quero falar também da Liga no Brasil, mas antes de ir para o giro, eu queria saber de você o seguinte: o futebol espanhol, ele é muito elogiado por ter camisas de muito peso, de muita tradição. Mas num determinado momento, para a realidade local, duas camisas ficaram muito distantes do resto: Real Madrid e Barcelona. E essa sempre foi uma grande crítica à Liga da Espanha. Olha, não é um campeonato, é uma disputa ali entre dois.
Você entende que a La Liga está conseguindo reverter essa situação? E como é que vocês veem essa comparação, por exemplo, com a Premier League, onde o processo é mais equilibrado, tem mais campeões, tem mais equipes que disputam o título? Como é que você analisa essas circunstâncias internas da La Liga e na disputa de espaço com a Premier? Tá, é a famosa espanholização, né, do futebol. É verdade, virou um termo, né? Aqui. Eu sei, me falaram muito. Realmente, se você vai acompanhar, sim, obviamente, quando você tem os dois maiores times do mundo no seu campeonato, isso vai acontecer, quer dizer, são dos maiores do mundo. Então imagina dentro do espaço da Espanha, né? O trabalho da gente vem para reduzir esse gap na parte de receita, sobretudo, e melhorar a competitividade. Quando você vai ver os números, tem Real, Barça, Atlético Madrid competindo pelo título, e tem outros que vão chegando, tipo um Sevilla. Sevilla, que é o maior campeão da história da UEFA Europa League, por exemplo. Mas tem um Villarreal, que já foi semifinalista de Champions League e ganhou a UEFA Europa League. Valência, que historicamente já foi campeão. Agora está numa fase difícil, mas que já esteve aí. Real Sociedad entrando na Champions League esse ano, e com um time que é uns 70%, 80% de jogadores da base do time. Então isso é a aposta de reduzir esse espaço, mas não, o Real Madrid e o Barcelona sempre vão ser o carro-chefe. São os maiores clubes do mundo, então isso não é um problema para a gente, é uma benção para a gente ter esses dois times. A gente tem que trabalhar em que os demais vayam crescendo. Vamos voltar no início da nossa conversa. Me lembrei de uma questão importante. Você dizia sobre essa nova cara e essa aproximação via TV, via streaming, via transmissão, para aproximar o torcedor do futebol e da Liga Espanhola. Eu tive recentemente com um alto executivo do setor de telecom da Espanha, muito ligado ao futebol espanhol, e ele me dizia de uma opção que foi feita no futebol espanhol, de um futebol muito em circuito fechado. Normalmente o jogo que vai para a TV aberta não é o grande jogo do Barcelona, não é o grande jogo do Real Madrid, e quem quer assistir esse jogo vai pagar pelos vários pacotes diferentes, seja de streaming, seja de TV a cabo. Como é que vocês pretendem fechar essa equação de um futebol que quer se aproximar de novo, mas de um futebol que necessariamente precisa ser premium e precisa ser, muitas vezes, caro, o que acaba afastando do torcedor que tem menor poder aquisitivo? Bom, é relevante isso que fala, porque é uma aposta no audiovisual, que é o nosso produto premium, onde vem a maior receita. Mas para maximizar essa receita, a aposta é na TV fechada. Você tem um jogo aberto, mas o resto é em TV fechada. Como a gente vem evoluindo nisso? Esse ano, desde o ano passado já, a gente está com a Telefônica, que tem todos os jogos, e a DAZN, que é streaming, que é um OTT. Então, a DAZN tem a metade dos jogos e estava com um preço muito mais acessível, que você não tinha que contratar a Telefônica, para falar assim, contratar o pacote inteiro, tipo internet, TV e o extra do ter futebol. Então, você vai pagar uma quantia importante, um valor importante. No streaming, você paga só aquela fatia pequena e você tem acesso em qualquer lugar. É uma aposta precisamente para isso, para fazer mais acessível. Só que é metade dos jogos, 5 jogos, mais o jogo que está aberto. Então já melhora esse espaçamento com o torcedor do que você estava falando, né? Faz mais acessível. Esse é um pouco a via, mas a gente vai sempre analisando qual é o melhor caminho. Falando no futuro, a gente enxerga que realmente a OTT, o streaming, vai ser o futuro dessas transmissões. A gente vem trabalhando durante anos na nossa própria OTT. E em alguns países já tem, tipo, vou fazer a comparação, o NBA Pass, que você contrata e assiste, a gente já tem em outros países, está testando em outros países, como na Indonésia, por exemplo. No futuro, enxergamos que pode ser o caminho, mas que isso vai conviver com a TV fechada. Porque o consumidor normalmente é diferente. Quem quer ter na TV, no conforto da sua casa, contrata o pacote e está lá. Quem não, eu só quero contratar talvez só um jogo. E só quero contratar o jogo do meu time, contratei, vi e tá certo. Ou quero 5 jogos. Enxergamos que isso vai ser o futuro. Mas vai conviver com
com a TV fechada. Porque é daí que vem a receita, realmente, da TV fechada, para maximizar essa receita a nível global, realmente. Mas também a estratégia de preço, de quanto custa esse pacote, é do operador, não é da gente. Eles vão pagar um valor pelo produto e depois vão colocar no preço que eles querem para o consumidor. Então, são vários caminhos por aí. E agora é o momento de falar das notícias do esporte no mundo dos negócios. A Stephanie Alves está chegando com o nosso Giro SA, num oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Giro SA chegando com as notícias dos negócios do esporte, hoje falando sobre a grande negociação do futebol mundial em 2023. A chegada de Neymar ao Al Hilal da Arábia Saudita. E os torcedores do novo clube do craque brasileiro estão fazendo filas para comprar a camisa 10 de Neymar. A peça com o número 10 e o nome de Neymar nas costas custa em torno de R$600 na loja oficial do Al Hilal em Riad. E a gente segue falando dele por aqui. O jogador brasileiro é o que mais movimentou dinheiro no futebol mundial. O novo camisa 10, o Al Hilal, teve 3 transferências ao longo da carreira e o total delas gerou um gasto de 410 milhões de euros para os clubes envolvidos. Em média, cada time que contratou Neymar gastou cerca de 136 milhões de euros. O Al Hilal, atual clube do brasileiro, pagou 100 milhões de euros ao PSG para contar com o jogador na Arábia Saudita. E ainda nesse Giro SA especial sobre Neymar, a gente segue falando da nova casa do craque brasileiro. Essa vai ser a primeira vez que Neymar vai jogar num clube patrocinado pela Puma. A marca alemã também já era parceira de Neymar. A Puma começou a patrocinar o Al Hilal em junho desse ano. Antes de vestir a camisa Puma do Al Hilal, Neymar jogou pelo Santos com Umbro e com a Nike. No Barcelona, também tinha a Nike como fornecedora de material esportivo e seguiu assim com o PSG. Essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. A gente segue agora com a sequência do CNN Esportes SA. Muito obrigado, Stephanie. Vamos para o nosso intervalo e depois do intervalo eu quero falar de Vinícius Júnior, de racismo e da Liga de Futebol no Brasil. Como é que pode haver alguma interação com a La Liga da Espanha? Um minuto só. Daqui a pouco eu volto com Daniel Alonso, executivo de negócios da La Liga aqui para o Brasil. Giro SA. Apoio Gerdau. O futuro se molda. Bet Nacional. Profetize na bet do Vinícius Júnior e dos brasileiros. Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Times escalados, tudo pronto. Agora vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz, participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech, é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Daqui a pouco, no WW edição de domingo, o Brasil na geopolítica dos alimentos, os desafios de uma superpotência da produção alimentar. Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC. Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. José Roberto Mendonça de Barros, economista e sócio da MB Associados. WW edição de domingo. Daqui a pouco. WW. Apoio BR Supply Suprimentos Corporativos. Castor. Qualidade, conforto e tecnologia. Um verdadeiro sonho de colchão. Estamos de volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o Daniel Alonso, que é executivo de negócios da La Liga para o Brasil. Daniel, no bloco anterior você falava sobre essa transição de geração no futebol espanhol e na Liga Espanhola e citou o Vinícius Júnior como possivelmente o grande nome, a grande marca do futebol da Espanha no momento. Qual que é a importância do Vinícius e como que o futebol espanhol trabalhou o Vinícius para ser essa figura tão importante hoje? O Vinícius hoje podemos falar que é a maior estrela do futebol espanhol, quer dizer, da Liga 1, é uma das caras da La Liga, dos ícones do futebol espanhol. E ele foi crescendo na Espanha. Ele, quando chegou do Brasil, realmente era um projeto de jogador com um potencial absurdo, mas que tinha muito ainda por crescer. Ele, o que fez foi aproveitar a oportunidade. Aí é de valorizar o trabalho do Real Madrid com ele, que primeiro colocou ele no time B, no Castilla, para ele se adaptar ao futebol espanhol, para crescer, fez um treinamento muito forte com ele, para ele virar o jogador que é hoje, né? E com o potencial todo ainda que tem pela frente. Estamos falando de um jogador de 20 anos, 22 anos. Realmente tem toda a carreira pela frente, mas já é multicampeão lá. Já ganhou Champions League, já fez gol em final de Champions. Final de Champions. Então, já é uma estrela mundial. E se você vê o jogador que chegou na Espanha, o jogador que é hoje, realmente o salto qualitativo é espetacular. Então, e ninguém enxerga o limite desse potencial, né? Então, hoje, obviamente, é uma das caras do Campeonato Espanhol. E a última temporada foi marcada por uma polêmica muito grande envolvendo a questão do racismo e os repetidos episódios de racismo com o Vinícius Júnior. O que a La Liga aprendeu com esse processo e como pretende mitigar esse tipo de problema, ter posições firmes de combate a essa chaga do mundo, né? Da sociedade que não está presente só no futebol, mas que ganha uma grande dimensão quando acontece no futebol. O que a La Liga aprendeu com esse processo e como é que vocês pretendem trabalhar essa questão para o futuro? Bom, é muito importante isso para a gente. Realmente, a Liga vem trabalhando contra o racismo nos últimos 10 anos, combatendo forte e colocando medidas para denunciar a quem comete esses atos que são crime. Temos que chamar, não é só um xingamento, é crime. Temos que tratar como tal. A Liga vem colocando tudo o que a gente tem para denunciar. Mas é importante um ponto aí, é entender o que a La Liga pode fazer, o que a La Liga não pode fazer, por lei, nas competências que tem cada instituição. Então, a La Liga foi criticada por a La Liga tem que tomar uma posição contra o racismo, tem que tirar pontos do time, tem que fechar a arquibancada. A gente não pode, por lei. Isso é a Federação Espanhola, que é quem controla a arbitragem e quem tem esse poder de punição com os times. O que seria o STJD aqui no Brasil, o Tribunal Desportivo aqui no Brasil, isso na Espanha é uma competência da Federação Espanhola? Sim, é um comitê, lá chama comitê, que está na federação. Então, quem tem essa competência, essa autoridade para colocar uma punição num time, para fechar uma arquibancada, para fazer que a arbitragem aplique com rigorosidade o protocolo da FIFA, que já existe para o racismo. Mas isso fica com a federação. Com a Liga, fica a gestão do campeonato na parte econômica, de organização, no que compete com os clubes, né? Então, o que a gente vem fazendo contra isso? A gente denunciou 10 casos de racismo contra o Vinícius nos últimos 10 anos. E a gente colocou todas essas imagens, todas essas provas que a gente conseguiu pegar e foi com os nossos advogados,
ao Ministério Público, a fazer a denúncia contra essas pessoas que a gente não quer no futebol. Isso é muito importante. A gente vem lutando para tirar essas pessoas do futebol. Só que o Ministério Público, pelos motivos que eles entenderam que não continuaram esse processo, na maioria dos casos, para processar a expressão a essas pessoas que cometeram esses atos. Então a gente continua nessa briga. O que a gente fez agora, e aí te vou falar, o episódio do Vinícius, dentro do ruim que foi, pode ser positivo para tirar realmente esse problema do futebol e ajudar a conscienciar a sociedade que isso não tem espaço, nem no futebol, nem na sociedade. Para fazer que as instituições, incluindo a gente, trabalhem ainda mais forte para tirar o racismo da sociedade e do futebol. Vamos falar de liga aqui no Brasil. Como é que vocês veem o processo de formação de uma liga no Brasil e o que você entende que uma possível liga no Brasil pode aprender com a La Liga e com a experiência acumulada de tantos anos? Olha, a La Liga acompanha muito de perto esse processo de criação de liga no Brasil. Enxergamos que a melhora do futebol no mundo ajuda a indústria. A gente foi convidada a apresentar o nosso modelo para os clubes brasileiros para ajudar nessa criação de futebol, ou trazer ideias do que deu certo com a gente, do que deu errado com a gente. É importante você aprender com o erro dos outros, né? Para você fazer certinho e adaptar ao seu modelo. Entendemos que é um movimento muito positivo. Por quê? Porque os clubes, trazendo exemplo da Espanha, são os próprios clubes que tomam as decisões de por onde querem caminhar. Lá, a gente é Série A e Série B, cada clube é um voto. Então, as decisões de grupos são tomadas por maioria, ou por uma maioria qualificada, ou por tem que ser unanimidade, depende do nível de decisão, né? Mas isso ajuda a que seja um processo democrático, para crescer que todos os clubes cresçam, né? Crescer o produto, né? Exatamente. A chave é crescer o produto, fazer o bolo mais grande para que todo mundo ganhe mais. Mas acreditamos firmemente que não chega só com fazer o bolo mais grande. Ok, você melhorou o produto audiovisual, você melhorou as suas receitas, você está conseguindo levar mais pessoas no estádio, mas é tudo se retroalimenta, vamos falar assim. Mas se você conseguir isso, mas não colocar um controle financeiro, esse dinheiro que você está crescendo no bolo vai ser gasto igual que vinha sendo gasto antes. Então, para garantir a sustentabilidade, você tem que colocar controles. A gente acredita nisso. Obviamente, aqui os clubes vão decidir o que funciona e não funciona para eles. Mas a gente acredita no modelo de, ok, vamos crescer o produto, vamos melhorar em um monte de pilares, mas tem que colocar controle financeiro para garantir o crescimento, para garantir que se o que mais ganha está aqui, o que menos ganha está aqui, reduzir essa distância e ser mais competitivo a longo prazo. Reta final do programa, vamos para o De Primeira SA, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Perguntas curtas, respostas curtas. Se a La Liga tem um executivo aqui no Brasil, é porque ela tem planos para o Brasil. Quais são? Bom, não dá para ser uma resposta curta. A gente tem projetos de escolinhas esportivas, que é o Futebol Schools. A gente trabalha com eventos e quer se aproximar mais do fã brasileiro. Agregar valor à marca, trazendo mais fãs que tenham experiência da La Liga. Isso trazer também mais marcas a nível regional, América Latina e no Brasil, que possam acompanhar esse processo e nos ajudarem no crescimento no Brasil. Você disse que os 2 maiores times do mundo estão na Espanha. Qual o maior? Não dá para responder. Bernabéu ou Camp Nou? Eu gosto do Bernabéu. Qual o maior time da Espanha, pelo menos? Já que não dá para falar mal do mundo, dá para falar mal da Espanha? O Celta de Vigo. E qual o maior craque passou pela La Liga, na sua opinião, é claro, na sua leitura? Para mim, Ronaldinho Gaúcho. O melhor de todos? Inacreditável.
futebol brasileiro vai dar certo? Essa é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui, para os nossos dirigentes, para todas as personalidades do futebol brasileiro que passaram por aqui. Hoje vai ser bacana porque a gente vai ter uma visão de fora. Vendo tudo que você vê aqui, de liga sendo formada, de SAF mudando a realidade de muitos clubes e também dos problemas que a gente tem, o futebol brasileiro vai dar certo? Eu acredito que sim. Não vai ser simples. Essa transição para um modelo diferente de liga, mas eu acredito que vai dar certo sim. Ô Daniel, você já escolheu um time para torcer aqui no Brasil? Eu fui com cima do muro. Eu gosto da história de muitos times. Eu já morei no Rio, já morei em São Paulo, então aprecio muitos diferentes clubes, então não escolhi não. Para finalizar, Ancelotti na seleção brasileira, se isso for confirmado de fato, como é que você vê essa possibilidade? Como é que você vê essa mexida no tabuleiro? Eu acho o Ancelotti um treinador espetacular e com um peso para dirigir um elenco cheio de estrelas, que ele já demonstrou no Real Madrid que ele tem essas valências, né, para conseguir gerir um elenco de estrelas. Então acredito que seria uma grande notícia para o Brasil, mas por enquanto é treinador do Real e eu gosto dele no Real, então vamos ver como evolui. Olha, eu acho que a gente podia seguir esse papo aqui mais 2 horas, mas infelizmente o tempo acabou. Quero te agradecer muito, Daniel Alonso, que é executivo de negócios da La Liga para o Brasil. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela presença. Obrigado, João Vitor, um prazer e ficamos à disposição para voltar sempre que for preciso. Vai voltar, tem muita coisa para falar. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o CNN Esportes SA desse domingo. Toda semana um convidado especial para falar desse mundo espetacular do esporte e dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.